Olá galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Redação Receita de Bolo. Hoje vamos continuar a falar sobre a competência de número 1. Isso porque falamos anteriormente que é uma competência que vai estar presente na sua redação inteirinha, porque ela vai tratar do domínio da linguagem escrita formal da língua portuguesa. Bom, vamos finalizar a parte de pontuação que estávamos falando. E aí, galera, entra mais algumas pontuações importantes aí para a sua redação e como usá-las, não é? Porque não adianta colocarmos a pontuação de forma inadequada, porque vamos perder ponto. Bom, travessão, galera. Quando que vamos usar travessão? Na redação nós vamos usar especialmente quando quisermos substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas, ok? Por exemplo, Xuxa, entre travessões, a rainha dos baixinhos é o ídolo mundial. Beleza. Bom, e os parênteses, pessoal? Em que casos eu vou usar os parênteses? Para explicar siglas ou abreviaturas, então eu escrevo a ONU, Organização das Nações Unidas, organização, ou seja, a explicação entre parênteses, ok? Ou para acrescentar alguns dados, datas, localização geográfica, por exemplo. Por exemplo, eu quero falar Curitiba, entre parênteses, Paraná, tá bom? Dessa forma que nós vamos usar os parênteses em nossa redação. Galera, é importante lembrar que todas as pontuações que vimos até agora, a maioria delas tem algumas outras aplicações, outras formas de usar. Mas para a gente não errar, estamos falando as principais maneiras, aquelas que você de fato pode precisar usar lá na sua redação. Galera, então agora vamos falar sobre um assunto que é fundamental quando se trata de Enem, a concordância verbal. Vamos ver os principais casos, as principais regras para a gente não errar na nossa prova. Vamos lá. Com relação ao sujeito simples, pessoal, aquele sujeito que só tem um núcleo principal. O sujeito, ele sempre concorda com o verbo em número e pessoa. Então, por exemplo, a indústria apresentou dados alarmantes. Olha aqui, o meu sujeito simples está singular, então o meu verbo também estará. Os brasileiros carecem de segurança pública. Os brasileiros é um sujeito simples, mas está no plural, então meu verbo também tem que concordar, ok? Vamos lá. E aí nós temos alguns casos especiais. Primeiro, esse aqui que muita gente tem dúvida, mas vamos lá esclarecer para vocês. Quando o sujeito ele é formado por uma expressão partitiva, ou seja, parte de, metade de, maioria de, etc. Mais um substantivo ou pronome no plural. O que isso vai gerar? O verbo vai poder ficar no singular ou no plural. Vamos ver o exemplo. A maioria dos participantes aprovou ou aprovaram a ideia. Então, eu posso usar os dois casos, ok? Isso porque eu tenho aqui a expressão partitiva e eu tenho, nesse caso, o substantivo no plural. Agora que metade dos candidatos não apresentou ou não apresentaram propostas. A mesma coisa, a expressão partitiva e mais o meu substantivo no plural. Então, meu verbo pode ficar no singular ou no plural. Beleza, né, pessoal? Essa parte é bem tranquila. Vamos lá, então, agora para os sujeitos formados por expressões que indica quantidade aproximada. Cerca de, mais de, menos de, etc. Mais um numeral e substantivo. O que isso vai acontecer? Meu verbo vai concordar com o substantivo. Pessoal, só um adendo aqui. É óbvio, assim como nós falamos das regras lá de acentuação, de pontuação, é muito difícil a gente decorar isso aqui. Por isso a importância da gente estar sempre revisando a nossa redação, sempre lendo, para a gente verificar se estamos fazendo de forma correta. Vamos lá, exemplo, cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Então, eu tenho aqui uma expressão que indica quantidade aproximada. Eu tenho um numeral, olha aqui, 1.000, e eu tenho um substantivo. E o meu verbo, então, vai concordar com esse substantivo. O substantivo está no plural, meu verbo também está no plural. Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas Olimpíadas. Minha expressão, meu numeral
e meu substantivo no singular. Então, o meu verbo vai concordar com ele, ficando no singular também. Próximo caso, nomes que só existem no plural. Isso, pessoal, eu tô falando, como eu já disse desde o início, as principais regras, as principais aplicações na redação. Claro que quando a gente fala de concordância, quando falamos de regência, há vários casos. Mas não vamos falar de todos aqui, porque a maioria deles você não vai usar. Então, vamos falar apenas aqueles que você pode usar, ok? Vamos lá. Isso aqui, por exemplo, você pode citar na sua redação, então é importante a gente saber. Quando nós temos nomes que só existem no plural, nomes que eu digo nomes próprios, o verbo concorda com o artigo. Sem artigo, o verbo vai ficar no singular. Por exemplo, quando eu falo, os Estados Unidos possuem grandes universidades, e aqui eu tenho o meu artigo que está modificando o meu substantivo, colocando aqui, ó, no pluralzinho, eu vou colocar o meu verbo também no plural. Na verdade, ele não vai modificar o substantivo, porque o substantivo já ocorre apenas no plural, que no caso, Estados Unidos. Agora, quando eu não tenho esse artigo, galera, o que vai acontecer? Meu verbo vai ficar no singular, ok? Eu não vou colocar no plural, pelo fato de o meu substantivo só existir no plural. Então, ficaria assim, Alagoas impressiona pela beleza das praias, ok? Revisem isso aqui direitinho para isso ficar bem fixado na nossa mente. Vamos lá, caso número 4. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica porcentagem mais substantivo, o verbo então vai concordar com o substantivo. Por exemplo, aqui, ó, 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. Ó, o meu substantivo, aqui tem minha porcentagem. E aqui eu tenho meu substantivo que está no singular, então o meu verbo também estará. 1% do eleitorado aceita a mudança. Aqui eu também tenho o meu substantivo no singular, então o meu verbo também vai estar no singular. Se eu colocasse 3% dos eleitores aceitam. Porque eleitores no plural aceitam, também vai estar concordando no plural, então. Beleza, galera? Vamos continuar, então, para mais alguns casos importantes. Quando a gente usa, galera, a expressão dos que, a preferência é pelo uso do verbo no plural. Alguns autores, eu digo aqui a preferência porque alguns autores que dizem que pode ser no singular, mas a preferência é essa, fica mais formal, ok? Então, vamos lá. Ele foi um dos jogadores que mais encantaram as torcidas. Então, a preferência é por isso aqui, ó. Eu tenho dos que mais encantaram. A preferência é pelo uso no plural. Poderia usar ele foi um dos jogadores que mais encantou as torcidas? Poderia, mas a preferência é mais formal usar essa parte aqui, ok? Vamos lá. E agora, quando eu falo de verbos impessoais, muita gente comete esse erro. Verbos impessoais são sempre usados na terceira pessoa do singular. E quais são os verbos impessoais? O verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, indicando tempo, e os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, eles vão estar sempre na terceira pessoa do singular. Vamos lá, exemplos do verbo haver. Havia muitos estudantes na reunião. Não é haviam, ok, galera? Vamos lá. Fazer, faz 2 meses que não o vejo. Não é fazem 2 meses, tá bom? E os verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu 3 dias seguidos e não choveram 3 dias seguidos. Tranquilo, galera, revisem tudo isso aqui, tá? Vamos lá, então, quando falamos de sujeito composto, ainda em concordância verbal. Pessoal, nós temos uma regra geral. O sujeito composto, pelo fato de ter mais de um núcleo, a regra geral é que o verbo vai ficar no plural. Por exemplo, aqui, ó, família e escola devem ser os protagonistas nesse assunto. Então, cuidado, porque o sujeito aqui é família e escola, o sujeito da minha oração. Apesar de serem substantivos que nessa oração estão no singular, nós temos 2 núcleos, família e escola. Portanto, o verbo vai ficar no plural. Devem. Beleza? Vamos lá para alguns casos especiais.
quando o sujeito composto está ligado por ou. Às vezes nós queremos fazer isso na nossa redação, então temos que fazer de forma certa. Quando o ou está indicando exclusão ou uma sinonímia, o verbo vai ficar no singular. Por exemplo, estado ou município deve fornecer o medicamento. Então aqui eu estou indicando a exclusão. Um ou outro deve fornecer o medicamento. Agora, quando eu indico inclusão, isso vai ser até mais difícil de usarmos na nossa redação. Esse aqui é o caso mais comum. Quando indicamos inclusão ou antonímia, o verbo vai ficar no plural. Quando eu digo o amor ou o ódio estão presentes, então aqui eu estou incluindo, que são palavras antônimas. Beleza, galera? Continuando então, vamos lá. Agora vamos falar sobre concordância nominal. Muito importante? Sim, muito importante. É a concordância entre o nome, que é o substantivo, e seus modificadores. Quais são os modificadores do substantivo? Artigos, pronomes, numeral e adjetivo. Essa modificação ocorre quanto ao gênero e quanto ao número, beleza? Então, quanto ao gênero masculino e feminino e quanto ao número plural e singular. Então, essa é a regra geral. O nome vai concordar com seus modificadores quanto ao gênero e ao número. Por exemplo, o povo deseja uma política honesta e justa. Então, eu tenho a concordância do substantivo com o meu modificador, ok? Vamos lá, então, para alguns casos especiais. Isso aqui o pessoal tem muita dúvida. Quando usamos é necessário, é proibido e é bom. Essas três expressões, essa aqui, são as mais usadas, na verdade, na redação. Nesses casos, o adjetivo concorda com o substantivo precedido de artigo ou pronome. Como assim? Vamos lá. Exemplos. É necessária a inclusão de medidas afirmativas. Se eu tenho, então, aqui, ó, o meu artigo, eu vou ter que concordar a minha expressão, aqui o meu artigo feminino, então eu também vou passar o é necessário para a forma feminina, é necessária, beleza? Segundo exemplo, é proibida a entrada de estranhos. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um artigo aí feminino, então eu também vou modificar para torná-lo feminino, concordando então. As expressões são invariáveis quando os substantivos não são precedidos de artigo ou pronome. Então, quando eu falo que é necessário inclusão de medidas afirmativas, quando eu não coloco artigo, a minha expressão necessário permanece invariável, ok? Não coloco é necessária inclusão, pessoal. Isso aí é erro grave. É proibido entrada de estranhos. Então, se aqui eu também não tenho nenhum modificador, se eu não tenho aqui o meu artigo, eu vou permanecer invariável. Tranquilo, galera? Bom, vamos continuar então. Falando agora, pessoal, sobre regência. Regência é um assunto importante. Nós temos vários verbos que podemos usar. Não conseguiremos falar de todos aqui, falaremos apenas dos principais. Mas o importante é, ao fazer a sua redação, você quer usar aquele verbo, um verbo mais bacana, mais diferente, para você sair um pouco do senso comum, vai lá, busca o dicionário, vai lá na internet, veja a regência dele, se está corretinha, porque quando a gente sempre está praticando, sempre usando aquilo ali, isso acaba ficando na nossa mente, memorizando, beleza? Então, esse é o principal exercício, a prática. Vamos lá falar sobre as regências dos principais verbos, aqueles que a gente pode usar na nossa redação e que tem diferença dependendo do sentido ou com relação à norma culta e à norma informal da nossa língua. Vamos lá, o verbo assistir tem dois sentidos principais, de dar assistência ou de ver. Quando dá assistência, é sem preposição. Exemplo, o médico assistiu o doente. Quando há um sentido de ver, exige a preposição a, assistir a um bom filme. Chegar, galera, exige a preposição a e não em. Olha a atenção aí.
Usando o em é na linguagem informal, nós falamos assim, mas nós não podemos escrever assim. Exemplo, os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e não os portugueses chegaram no Brasil. Errado dessa forma. Verbo ir também exige preposição a. Os imigrantes foram às cidades mais ruralizadas. Aqui tá com acento grave porque preposição a mais o meu artigo aqui, ó, feminino, porque cidade é um substantivo feminino. Então eu digo os imigrantes foram às e não foram nas, ok? Verbo preferir exige a preposição a. Esquece aquela expressão do que? Esquece isso. Então eu digo que o brasileiro prefere futebol a voleibol. E não o brasileiro prefere futebol do que voleibol. Isso está totalmente errado. Verbo aspirar tem dois sentidos principais. Quando é no sentido de cheirar, sem preposição. Então, aspirei o perfume das flores. Quando é no sentido de desejar, esse eu posso usar mais na minha redação, eu uso preposição a. Ele aspira ao cargo de gerente. O brasileiro aspira a tal coisa. Tranquilo? Continuando, então, mais alguns verbos importantes. O verbo implicar não exige preposição. Então, eu digo, a atitude do governo implica descrença do povo e não implica na descrença do povo ou implica a descrença do povo. Não, implica na descrença. Tranquilo? Obedecer, preposição a. Ele obedece ao pai. Beleza? Dessa forma que eu tenho que escrever. E o verbo querer, galera, querer tem dois sentidos principais também. Sentido de desejar, sem preposição. Eles querem uma vida melhor. Sentido de estimar, afeto, dar afeto, exige sim a preposição a. Por exemplo, os pais querem a seus filhos. Os pais querem bem a seus filhos, ok? E para finalizar a parte de regência verbal, o verbo visar, no sentido de mirar, sem preposição. Ele visou o alvo e não ele visou ao alvo, beleza? Ter em vista exige a preposição a. Ele visa a uma posição de destaque. Galera, esses foram os principais verbos aí cujas regências a gente sempre confunde na hora da prova e isso vai fazer com que a gente perca uns pontinhos na competência 1. E agora, galera, para a gente falar de regência nominal, rapidinho, essa na verdade é um pouquinho mais fácil do que a regência verbal. Mas, olha aqui, a gente sempre comete alguns erros aí clássicos. O fumo é prejudicial à saúde, galera. Exige a preposição prejudicial a e não prejudicial para a saúde. Beleza? Esse aqui é um exemplo de erro clássico de regência nominal. Então, nós preparamos aqui para vocês uma listinha com todas as regências dos principais nomes. E aí é importante, quando vocês forem usar na redação, venham nessa listinha aqui e vejam se vocês estão de acordo aí com essa norma, com a regência nominal certinha. Tranquilo? Então, são duas folhinhas, são duas tabelinhas contendo todas as regências nominais importantes para a sua redação. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula de competência 1. Nos vemos na próxima receita. Até lá!